Graças a Deus, queridos. Amém? Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Aleluia. Como o pastor Alexandre falou, nós já somos da casa, né? Então não vamos fazer muitas cerimônias. E vamos então a aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se coloque em pé, por favor. Vamos ler a palavra hoje em pé. Amém? Abra seu texto em Lucas 11, 37. Lucas 11. Todos os líderes têm suas varas e negócios que estão cada um então pessoas principais. Estou falando não. Abriram, amém? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 41. Amém? Amém? Ao falar Jesus estas coisas, essas palavras, desculpem, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhes disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos por teu amor em nossas vidas. Agradecemos por tua graça maravilhosa. Estamos aqui em pé diante do Senhor com o nosso coração aberto, para que o Senhor fale conosco. Porque nós amamos a tua voz. Nós amamos a tua presença. Como foi cantado aqui hoje, esta casa que somos nós é a tua casa. Nós somos o lugar onde o Senhor habita e nós preparamos o nosso coração para que o Senhor se manifeste em nosso interior. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos a cada dia sentir a tua presença. Sabemos que ela é permanente no nosso espírito. Nós queremos sentir ela na nossa mente, nas nossas emoções. Queremos sentir ela no nosso corpo físico também. Porque o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são teus. Nós somos totalmente teus, Senhor. Nosso coração é teu. Nós te adoramos. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Te adoro mais que todas as coisas. Mais que tudo. Nada externo, nenhuma palavra, nenhum gesto, por mais emotivo, por mais significativo que ele seja, vai poder expressar a intensidade do amor que eu tenho pelo Senhor. O Senhor é tudo. Muito mais do que a necessidade de respirar, muito mais do que a necessidade de comer, muito mais do que a necessidade de me relacionar com pessoas, muito mais do que a necessidade de viver. A minha vida está em Ti. A vida eterna, a vida que eu tenho no Espírito, a vida que o Senhor me deu. E por isso eu te adoro. Por isso eu te glorifico. Estamos aqui reunidos hoje, Senhor, como igreja neste lugar, só por um único motivo, porque nós te amamos, porque nós escutamos a tua voz, queremos a tua presença em nós, desejamos mais de todas as coisas. Fala conosco nesta noite. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento, nós deixamos totalmente abertas as possibilidades para que o Senhor, através da palavra, destrua fortalezas nessa noite, para que o Senhor, através da palavra, destrua sofismas, destrua qualquer pensamento que seja contrário ao pensamento de Cristo, ao teu pensamento.
Ensina-nos, Pai. Nós estamos ansiosos por aprender de Ti. Ensina-nos, Jesus. Porque toda honra, toda glória, toda sabedoria, toda majestade pertence somente ao Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te amamos. Nós te amamos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ficar atentos. Eu li esse texto hoje porque Deus falou muito ao meu coração esses dias sobre como as coisas têm acontecido na igreja atualmente. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo como um todo, não só a uma igreja específica, mas de maneira geral. E as coisas que eu tenho visto por aí têm me deixado muito assustado. Muito assustado. E eu tenho louvado a Deus. E cada vez mais Ele tem me levado para lugares mais simples. Glória a Deus. Cada vez mais Ele tem me levado para lugares pequenos, para poder levar a palavra, porque a coisa que é mais simples, aquilo que menor, parece que tem sido mais real. As coisas que eu tenho visto por aí é muito... Tem lugares que a gente entra que parece que está dentro de um filme, parece coisa de cinema. Só que a gente sabe que filmes são histórias falsas, né? Não são verdadeiras. E é isso que me assusta em alguns lugares que eu tenho ido. Então vamos ao texto para procurar entender aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje. Amém? Amém. Ao falar Jesus estas palavras, de que palavras Lucas está se referindo aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte: se você voltar aí 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, Jesus está falando um ensinamento, e no versículo 33 ele diz assim, observe: ninguém, pois, depois de acender uma lâmpada ou um candeeiro, põe no lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Isso se refere à palavra? Amém. Depois desse texto sobre ser luz, sobre uma luz que é colocada sobre um lugar alto, para que todos vejam, para que traga visibilidade, ao falar Jesus essas palavras, um fariseu gostou do que ele disse e fez o quê? Convidou Jesus para ir comer com ele. Jesus foi com ele e tomou lugar à mesa. Amém? Amém. Você entendeu até aqui? Por que esse fariseu chamou Jesus? Porque Jesus estava falando sobre algo visível, sobre luz, sobre luz é aquilo que se amostra, luz é aquilo que aparece, luz é aquilo que é visível aos outros, luz é aquilo que todo mundo vê. Deus falou assim: as luzes têm que ser colocadas nos lugares altos, para que todos brilhem. Então o fariseu pensou assim: eu quero brilhar, eu quero que todo mundo veja, então eu vou chamar Jesus para a minha casa, porque eu quero que ele fale mais sobre esse assunto. E Jesus foi com ele, sentou na mesa, e aquilo que o fariseu observou lá, a primeira coisa foi o quê? Que Jesus, quando foi comer, não se lavou primeiro. A gente lê esse texto, a gente pensa logo, sabe o quê? Poxa, parece que Jesus não tinha muita higiene, né? Foi comer sem lavar a mão. Jesus tem que lavar a mão para comer. Vai comer com a mão suja? Por que Jesus fez isso? Jesus. Só que muitas pessoas não sabem é que dentro de um ritual judaico, eles tinham um ritual de lavar as mãos, às vezes lavar o rosto, inclusive tinha também um ritual que a gente conhece como de lavar os pés. Isso era um ritual que todo judeu
fazia antes de comer. Por que eles faziam isso? Porque estava na lei. A lei se dava desse jeito. E aí o fariseu, que era um homem observador da lei, lembra que os fariseus eram aqueles que observavam a lei, olhou para Jesus e fez: ele não lava a mão? Mas por quê? E Jesus, como em outros versículos fala, conhecendo-lhe o coração, sabendo que ele estava ali tentando observar quais eram os rituais que Jesus fazia dentro da lei, na maioria deles, para poder pegar Jesus numa palavra falsa, inclusive fizeram isso, não uma palavra falsa, mas ludibriando para poder o matar. Foi assim que mataram ele. Foi assim que conseguiram a autorização do Sinédrio para poder matar ele. Mas nesse caso aqui, muito antes da crucificação, Jesus, então, percebendo aquilo que ele estava em pensando no coração dele, Jesus falou o quê? Vocês fariseus, que observam a lei, vocês limpam o exterior do copo, limpam o exterior do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ou seja, vocês estão cheios de maldade. Que sentido faz fazer um ritual de limpeza se dentro você não está limpo? Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? E depois ele começa falando aqui sobre várias coisas, inclusive em relação ao ofertar, sobre o dar esmola, é aquilo que o pastor Alexandre falou aqui, em outras palavras, quando ele fala assim no versículo 42, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda, das hortaliças, mas desprezais a justiça, o amor. Devíamos fazer essas coisas, mas sem omitir aquelas. Ou seja, a prioridade é a justiça e o amor no ofertar. Porque se você oferta sem justiça e sem amor, então você não está fazendo nada. Você está sendo um hipócrita. Que era isso que acontecia com os fariseus. Eles tinham uma preocupação muito grande com os rituais, inclusive com o ritual da oferta, mas no coração deles. O pastor Alexandre falou aqui, olha, se você não está com o coração para dar, se o seu coração fechou, então não dê. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos um coração liberal. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Então, não dê com tristeza. Se você está triste, guarda. Gasta em alguma coisa para se alegrar. Porque o que importa, antes da oferta, é o estar com o coração alegre. É difícil entender isso? É difícil entender? Não é difícil, é? Só que na hora da prática, a gente às vezes se engana todinho. Por quê? Porque tem sido ensinado, ainda hoje, a dar muito mais valor àquilo que é externo do que àquilo que é interno. Tem sido ensinado a dar muito mais valor àquilo que é brilho, àquilo que é visível, aquilo que se chama de, nos estudos de estética religiosa, aquilo que é apresentável, é muito mais ensinado ou falado, ou existe uma preocupação muito maior com isso do que com aquilo que está dentro do coração. Queridos, uma verdade clara. Quando o exterior é diferente daquilo que está no interior, então nós vivemos uma mentira. Quando aquilo que eu faço externamente não condiz com aquilo que está no meu coração, as pessoas que faziam isso, Jesus chamou de hipócritas. Porque aquilo que eu faço externamente não condiz com a verdade que está no meu coração. Eu não creio, eu faço porque todo mundo faz, é um fluxo. Todo mundo faz, eu faço. E aí hoje, a gente anda por aí, a gente vê um bocado de coisa que está ficando padrão. Naquilo que chama de estética religiosa. O que é estética? É aquilo que é visual. É como as coisas se apresentam.
E as pessoas se preocupam muito como vão apresentar as coisas, como as coisas são montadas. Isso não é de hoje. Quer ver um exemplo? Seria uma igreja católica. O que você sente naquele lugar? Você sente uma contrição. Você entra na igreja católica, você sente aquele ambiente. É silêncio. Ninguém fala alto lá, todo mundo fala lá baixo. Quem é católico aqui sabe. As pessoas chegam, se sentam. Aí você olha para a imagem que está lá e está assim. Olha para outra que está no outro altar, está assim. Tudo com cara contrito. O ambiente tem aquela serenidade. Não é assim, né? Não é assim? As pessoas chegam, sentam, se ajoelham. E isso é uma construção. Quantos anos tem a Igreja Católica? Isso é uma construção de muitos anos para procurar dar essa estética, essa aparência de serenidade, de calmaria, de contrição. O ambiente proporciona isso. Você vai nas igrejas hoje, aí já é uma estética diferente. A maioria das igrejas é o quê? Você tem uma parede preta no fundo, um jogo de luz. Você tem umas músicas animadas. Você tem o som ali dos instrumentos. Porque isso já dá, nos tempos de hoje, já dá um impacto diferente. Uma vez eu vi uns estudos que falavam que o som do baixo, do instrumento baixo, ele tocado corretamente, ele entra em sincronia com as batidas do coração, e isso faz com que as pessoas se emocionem mais. Então, na hora das bandas de louvor, eles aumentavam o som do baixo, porque o baixo, bum, 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 tocando, ele entrava em sincronia com o ritmo do coração e as pessoas conseguiam se emocionar mais. Aí entra a bateria, tambores, e vai, e o povo marcha, e o povo se emociona, e tudo isso é uma construção. Isso é errado quando isso não condiz com aquilo que está no interior. Quando aquilo que se vive externamente não condiz com aquilo que está no coração. Quando uma expressão de adoração ela é movida muito mais por um instrumento do que por uma real adoração a Deus. Durante muito tempo da minha vida, eu sempre busquei adorar a Deus e eu pegava e ia para o meu quarto, pegava o violão e ficava ali adorando. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: o quanto você depende do violão para me adorar? Eu falei: Deus, mas é errado? Não, não é errado. Só quero saber o quanto você depende do violão para me adorar. Então quer que eu faça o quê? Quero que você me adore sem violão. Tá. Aí eu entrei no quarto. Eu fechei a porta. E eu comecei: Deus, eu te amo. Peraí, eu preciso me esforçar mais. Vou buscar lá dentro. E aí eu lembro do violão. Eu tentei lembrar até das notas do violão. Tentei lembrar de uma música. As pessoas falaram: eu quero só você. E aí eu procurei com todas as forças do meu interior: Deus, eu te adoro. Parecia que da minha boca caía no chão assim. Sem nada. Eu falei: Deus. Ele falou: continua. Eu quero que a sua emoção não influencie na minha adoração, porque a adoração é algo espiritual. Não é que é errado. Eu não deixei de adorar com o violão, só que naquele momento eu estava ensinando algo profundo. Ele falou assim: eu quero algo de você que seja interior. Não adianta você ter um prato, um copo limpo exteriormente. Não adianta uma voz bonita e uma melodia bem ensaiada se no seu coração você não me adora com a mesma intensidade com a qual você canta. Não adianta lavar por fora. Para a transformação de vidas, para quem você é, não adianta. E hoje, queridos, o que nós temos mais visto aí são condições externas. O marketing das igrejas hoje, elas estão trabalhando com muita intensidade para expandir coisas que não são verdades. Ou então, muitas vezes, para poder tentar criar situações de emoção para manter as pessoas na igreja. Esse dia eu estava vendo nas redes sociais de uma igreja enorme, e só falando muito bem, porque aqui é bom, porque nós entramos aqui, e assim que você entra tem uma lanchonete com um coffee break, e você tem ali a sala dos kids, e tem a sala, era tudo em inglês, a sala church.
E aí nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos então, o worship está aqui, aquele negócio todo. Eu falei, nossa, e depois foi entrevistando a moça do marketing, ele falou, nós estamos orientando a todos os nossos irmãos para nós comprarmos roupas dentro de uma paleta de cores, porque nós queremos ser conhecidos por essa paleta de cores. Onde nós chegarmos, as pessoas vão identificar a gente por essa paleta de cores. Isso está lá na rede social. Não lembro qual foi. Nós usamos tons pastéis, a palavra é essa, nós usamos, quem é costura aqui sabe, né? Tons pastéis, né? Tons mais claros, porque nós somos identificados dessa maneira. Então, quando você vê alguém no shopping com esses tons, as pessoas vão identificar que nós somos da church, essa church aqui. Aí eu só aguentei assistir até aí, eu já desliguei o celular. Tá, isso é errado? Sei, eu acho no mínimo vazio. Vazio de quê? De tudo que é de Deus. O exterior muito bem lavado. Inclusive com uma paleta de cores adequada para todo mundo vestindo igual. Fica muito bonito todo mundo com a mesma cor. No público. Eu já participei de muitos ministérios de louvor que tem todo mundo vestindo a mesma cor. É bonito. A questão que eu estou falando não é que isso é errado ou que é pecado, mas até que ponto isso de fato é evangelho. O que tem sido mostrado hoje é isso como sendo mais importante. A parede, a cor. Por isso que eu tenho vindo para lugares simples, porque a gente não liga com essas coisas. Tem lugares que eu não vou ministrar, pastor, sua palavra é boa. Mas o senhor não usa terno, né? Pastor Alexandre sabe. Mas, pastor, irmão, que dá um calor, eu nem tenho mais. Deixa eu participar de uma consagração ministerial de que, como ia passar na filmagem, era uma igreja com estética mais, uma igreja maior, e aí pediram para poder usar um terno. Rapaz, eu vou, falei, pastor, eu vou por causa de você, meu querido, porque eu lhe amo, mas por mim mesmo, essas coisas não me movem mais. Por quê? Porque eu quero trabalhar o interior do meu corpo. Eu quero trabalhar quem eu sou. E é tão notório essas questões hoje, que o marketing trabalha tão bem essas questões, que a gente tem visto muitas vezes ministérios que tem uma palavra boa, que tem uma estética bonita, que tem toda uma preparação de filmagens e tudo mais, tudo muito bem trabalhado, e você vai acompanhando aquilo, você vai acompanhando, e de repente, quando pensa que não, aparece lá, pastor fulano de tal, escândalo. Pastor fulano de tal foi pedir perdão. Irmã fulano de tal não está mais na igreja. Não é mais cantora fulano de tal que estava lá chorando no altar, totalmente em contrição enquanto estava sendo filmada. Acabou de declarar que não é mais gospel, agora é popular, é secular. Como uma pessoa que está no altar adorando e chora e se parece tão contrito, usa aquela voz, de repente no outro dia fala assim, não, agora eu não sou mais crente. O que fez ela mudar? O que fez mudar o interior dela? O que eu imagino, sabe o que é? É que o interior sempre foi o mesmo. O que estava mudado era a aparência estética. Pastor, como é que eu sei do pessoal que está por aí quem é e quem não é? Não tem como saber. Lá não tem como saber. Tem como saber aqui. Na convivência. Na comunhão. Tem como saber aqui. Enquanto nós estamos juntos. Como é que a gente sabe? A gente sabe quando a gente vê duas irmãs que pregam, que descem. Porque a irmã falou ali, se tremendo todinho para poder pegar o Uber. Para ir para o hospital. Para chegar lá, orar por um enfermo. Se colocar isso no TikTok ou no Instagram, não dá 100 visualizações. Só as pessoas que você conhece que vão lá curtir. Mas se você fosse para lá, se fizesse um barraco, se fizesse uma zoada, aí a visibilidade era muito. Está entendendo como as coisas funcionam hoje? A gente precisa prestar atenção nisso, como igreja. Até que ponto eu estou preocupado com aquilo que é visível? E até que ponto eu estou preocupado com aquilo que é invisível? E o que realmente faz a diferença?
E Jesus, ele foi muito claro com isso em vários aspectos, várias vezes. Várias vezes. Eu vou usar aqui mais alguns textos. Eu quero que você adiante algumas páginas da sua Bíblia e pula para Lucas 17, 20. Que é uma palavra que é bem conhecida. Lucas 17, 20. Abriram? Vamos lá. Jesus, interrogado pelos... Eita, os fariseus davam trabalho. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Um fariseu hoje chega para ele e perguntar: Jesus, no dia do arrebatamento, qual é a paleta de cores que nós vamos usar? Jesus ia fazer assim. 2000 anos depois, eles não entenderam nada ainda. 2000 anos de evangelho, vocês não entenderam ainda? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Você não pode dizer que ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não tem a ver com a visibilidade, não tem a ver com a estética, não tem a ver com o som, não tem a ver com os gestos. Pastor, vamos acabar com tudo isso na igreja? Não! Entenda, o que eu quero dizer é que não tem como você ter essas coisas se você não tiver. Não tem como você ter um exemplo exterior se você não tiver transformação interior. Não tem como você viver uma vida cristã se você de fato não tiver uma transformação dentro do seu coração. Não tem como você, isso vai para tudo. Não tem como você ofertar se você não tem uma liberalidade dentro do seu coração e fé. Não tem como você sair da sua casa e vir para cá se você não for movido pelo Espírito Santo por fé. Não tem como você participar de grupos desde pequeno. Não tem como pregar no púlpito se não for uma transformação interior. Não tem como você fazer as coisas sem ter o Espírito. Porque se você fizer isso, nós estamos sendo hipócritas. Eu procuro ter muita diligência naquilo que eu falo. Por quê? Porque eu tenho que falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou. Eu poderia falar muitas coisas. Em janeiro eu fiz um questionamento a Deus e falei: Deus, eu li tanto, eu questionei tantas coisas, eu li tantos livros, eu fiz tantos cursos, eu tenho tanto conhecimento aqui na minha cabeça, e Deus me leva para um lugar lá no sertão, que eu sentei, reuni as pessoas, olhei para um e para outro, e falei assim: gente, só uma dúvida, me veio à mente aqui agora, quantos de vocês sabem ler? Tinha umas 20 pessoas. Ela levantou a mão, um menino de 10 anos, estava na escola. Eu falei: Deus, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? Ele falou: esquece isso. Agora esquece. Vou usar outra mão, agora fala sobre mim. Tenta mostrar para essas pessoas quem eu sou, como você me conhece. E aí eu comecei: você sabe quem é Jesus? Sei. Então fala aí alguma coisa dele. E aí nós fomos lá, começando. Esse vídeo está no YouTube, se você quiser ver, está lá no meu canal no YouTube. Foi lá em... onde foi, amor? Na Serra do Aricuri. Vocês sabem quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ah, isso, não, eu quero saber dentro de você, aí dentro do seu coração. Quem é Jesus para você aí dentro do seu coração? Que esse é o princípio. E aí, nesse Jesus dentro do coração, não importa se você sabe ler, se você não sabe ler, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem doutorado, se você é analfabeto, não faz diferença, porque lá dentro todos os homens são iguais, e lá dentro todos têm as mesmas necessidades, lá dentro do coração todos precisam ser salvos, resgatados pelo Espírito Santo, todos precisam de Jesus. E o reino de Deus não vem com a visível aparência, não é por fora, não é a estética, não é a forma de se mostrar, é aqui dentro, é no coração que o Espírito Santo tem que transformar. Porque do contrário, vamos estar igual os fariseus. E nós não queremos ser fariseus.
Entenda, naquela época, lá em Jesus, existia todo um ritual dos judeus, era muito bonito. O jeito que eles faziam, os sacerdotes com aquela estola sacerdotal, com as pedras aqui na frente, roupas de ouro, o templo, tudo muito belo, alto, enorme, e tinha toda aquela ritualística que faziam para entrar, e tinha um véu do templo que tinha 7 metros de altura, e tinha a arca da aliança, e tinha toda uma construção de figuras e aquelas coisas todas. Jesus podia ter aproveitado tudo isso. Por que ele aproveitou daquilo ali? Por que ele falou do templo? Ele falou, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Senhor, esse véu, ele vai ser rasgado. E a arca da aliança vai perder o sentido. E a lei de Moisés vai ser cumprida, porque essas coisas externas, elas vão ser destruídas, para que aquilo que nasça de novo, não nasça externamente, mas nasça dentro do coração. Nascendo de novo. E Nicodemos pergunta, mas como é que pode o homem? Nicodemos, um fariseu, ser velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer a segunda vez. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, isso é exterior, isso é material. O que é nascido do Espírito é Espírito, isso é reino de Deus, é dentro do teu coração. Separa as coisas, Nicodemos. Templo das coisas externas, o templo da estética, o templo das coisas visíveis, elas vão ficar para trás. O que vai valer agora é um reino de Deus construído dentro do teu coração. O Espírito Santo não vai mais habitar no templo, ele vai habitar dentro de você, se você quiser. Amém? Amém. Dentro do teu coração. Não tem a ver só com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você sente. Tem a ver com presença, tem a ver com o Espírito Santo dentro de você, falando, movendo, construindo dentro de você uma nova natureza segundo a imagem dele. Você não está entendendo ou estou complicando demais? Eu sou assim, eu vou explicar bem explicado. Se tiver complicado, eu começo tudo de novo. A gente vai até meia-noite. Amém, pastor? Se o pastor for trabalhar amanhã, eu também vou. Eu acordo 6 horas para trabalhar. Todos nós vamos. Se acorda. Efésios 3. Efésios 3, a partir do versículo 14. O que é que Paulo falou sobre isso? Paulo entendia bem sobre ser fariseu. Ele era fariseu, filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel. E ele entendia bem Efésios 3, 14, abriram? Paulo começa dizendo assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa era essa? Anteriormente ele está falando sobre o propósito eterno que estabeleceu em Cristo, a manifestação da graça de Deus em nós. Ele explicando para os Efésios, ele fala assim: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 15: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Me coloco de joelhos para que a nossa família, família de Deus, a igreja, de qual tomou o nome? Qual o nome? O nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, tanto no céu como na terra. Eu me ponho de joelhos para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder
mediante o seu espírito no homem interior. Eu oro, Paulo está dizendo, eu me ponho de joelhos, eu rogo para que, segundo a riqueza da glória de Deus, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder. E quando fala em poder, todo mundo arregala os olhos. Poder para colocar a mão nos enfermos, para expulsar demônios, para declarar prosperidade, poder para avançar. Não. Esse poder é externo, mesmo sendo de Deus. Mas ele aqui fala assim, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, aonde? No homem interior. Ele está dizendo assim, eu rogo a Deus, para que o Espírito Santo encontre espaço para que o poder dele transforme o seu interior. Eu me coloco diante de Deus e eu faço isso, me coloco aqui todas as vezes que eu venho, rogando ao Senhor, para que o Espírito Santo, a cada palavra, a cada ministração, encontre espaço através do poder do Espírito Santo para quebrar as cadeias que existem no teu e no meu interior. Para que sejamos fortalecidos pelo poder de Deus no homem interior. Eu conheço alguns pastores e vejo na internet que são muito poderosos com o homem exterior. Mas quando você vai conviver com eles, você fala assim, mas esse cara é crente? Talvez esse seja daqueles que no dia lá, Jesus vai dizer assim, nunca vos conheci, mas pregamos e expulsamos em teu nome. Ele falou assim, mas interiormente no seu coração você nunca me conheceu? Você usava o meu nome sem saber quem eu sou? Porque o nome tem poder, como Paulo falou aqui, o nome de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Mas para nós, ele deixa muito claro isso em vários lugares da Bíblia. Eu estou lendo aqui alguns versículos, mas se você olhar em todo o Novo Testamento, a preocupação de Jesus, a preocupação nas cartas é uma só. Vocês precisam revestir o seu homem interior. Vocês precisam fortalecer o seu homem interior. Vocês não podem se preocupar com aquilo que está por fora do corpo. É o que ele está tentando mostrar para o fariseu. Não adianta, fariseu, fazer ritual, porque ritual não vale de nada. O que vale é aquilo que está dentro do coração. Eu tenho que ligar dentro. Porque uma vez que o meu coração estiver limpo, uma vez que o meu espírito estiver fortalecido, uma vez que tudo aqui dentro estiver preenchido pelo Espírito Santo, que o meu coração estiver transformado, aí do coração é que procedem todas as coisas. E tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu, porque é dele que procede as saídas, as fontes da vida. É tão simples entender isso. Só que muitas vezes nós achamos tão bonitas as cores, né? Ah, pastor, é tão bonito se viesse todo mundo da mesma cor. Você pode até obrigar a vida da mesma cor, mas é muito mais proveitoso quando todos têm o mesmo coração. Ainda que as cores estejam misturadas, mas que todos têm o mesmo coração, todos têm a mesma intenção. E que intenção é essa? Versículo 17, continuando. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Primeira coisa, que todos vós sejam fortalecidos no amor. E tem igreja que a gente entra por aí e sai e fala assim, eu senti mais amor. Alguns vão achar estranho que o cara que chega para mim e fala assim, pastor, eu fui na igreja uma vez, eu senti mais amor dos meus amigos no bar do que naquela igreja que eu fui. Eu boto a mão na cara e falo, que vergonha, meu Deus, misericórdia. Eu fiquei com vergonha pelos outros. Porque muitas vezes você sente mais amor no mundo do que dentro da igreja. Todo mundo está preocupado com as suas roupas e com as suas vestimentas e com se está afinado ou se não está afinado quem está cantando aqui na frente.
Então a gente se preocupa com isso quando o que Jesus quer nos ensinar é que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. E assim, a partir daí, nós podemos então compreender. Uma vez que nós estamos arraigados e alicerçados em amor, nós poderemos compreender, versículo 18, com todos os santos, ou seja, com a igreja, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura. Eita, eu fiz errado, desculpa. Qual é a altura? Está escrito aqui. E qual é a? São os 4 lados, né? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? E qual a profundidade de quê? De conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que então sejamos tomados de toda plenitude de Deus. Altura, profundidade, largura, todos os lados. Todos os lados de quê? Amor. Preenchidos, alicerçados, fortalecidos. Esse é o princípio. Esse é o fundamento. Esse é limpar o corpo por dentro. E digo mais, essa é a luz que brilha. E aí essa luz movida pelo amor, aí a gente volta para aquele texto lá de Lucas, que ele fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte. Não se acende uma luz para colocar embaixo, mas uma luz tem que ser colocada no alto para que todos vejam. E essa luz, qual é o combustível dela? Não é nem o poder. Muito menos a paleta de cores. Ou a parede preta, ou seja lá qualquer elemento externo que tiver. Não adianta nada disso se o nosso coração não estiver fundamentado e alicerçado no amor. E aí nós podemos ver o quê? Versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós gostamos desse versículo. Nós pensamos no infinitamente mais. Nós pensamos em todas as possibilidades que Deus pode fazer através de nós com o seu poder. E aí nós pensamos nesse poder e nas possibilidades, nós pensamos grandiosidades, nós pensamos coisas externas e como isso vai se processar no mundo onde nós andamos. Só que a gente não pode esquecer que para chegar nesse versículo aqui, ele falou, e foi bem claro, sobre o fortalecimento do homem interior, fundamentado e alicerçado em amor. Conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, eu quero deixar aqui hoje 2 coisas bem claras para nós. Assim como Jesus tentou mostrar para aquele fariseu. Uma coisa é aquilo que está por fora, outra coisa é aquilo que está por dentro. Uma coisa é aquilo que é exterior, aquilo que é estético, aquilo que é visível, aquilo que tem a ver com os sentidos, aquilo que eu escuto, que eu vejo, que eu sinto. Outra coisa é lá dentro, no meu coração, aquilo que a palavra constrói dentro. A palavra dentro de nós. E desde a primeira vez que eu conversei com o pastor Alexandre, nós chegamos a um consenso sempre. Sabe qual? E a palavra precisa ser fundamentada cada vez mais em nossos corações. Nas igrejas que eu fui esses dias, eu lembro das cores do ministério, eu lembro das músicas que foram cantadas, eu lembro de vários elementos visíveis que tinha naqueles cultos, mas a palavra não me tocou. Por quê? Ou porque estavam enviesadas por algum outro interesse, porque muitas vezes eram tão vazias
Na verdade, eu não senti um som, vou ser sincero para vocês. Não senti que está fundamentada no amor. Você olha assim, porque você olha aquela palavra e você compara com toda a estética da igreja. Ano passado eu fui na igreja grande, acho que eu falei isso aqui. E era um encontro de mulheres, minha esposa estava lá, eu estava do lado de fora com a Helena. E tinha do lado de fora assim uns 200 homens, mais ou menos. A igreja grande. E eu fiquei ali 2h30, enquanto estava acontecendo o evento das mulheres lá dentro. 2h30 com a Helena. Tinha um pula-pula, ela brincou no pula-pula. Depois a gente foi lanchar. E aí depois a gente ficou andando para lá e para cá. E tinham vários grupos reunidos. E várias pessoas, vários homens conversando. E algumas crianças também ali brincando. 2h30, não veio um falar comigo, perguntar quem eu era. Foi a primeira vez que eu tinha ido nessa igreja. Não vi ninguém aqui desconfiou que eu não sou daqui, né? Ninguém quer saber. Agora que eu sentei assim do lado de uns caras para ver se. Eu estava testando, sabe, para ver se alguém ia falar comigo. Aí a Helena foi assim, brincou com o rapaz, voltou. Quando a Helena encostou perto dele, ele se afastou mais e foi conversar com os outros. Eu falei, parece que ninguém aqui ou faz parte ou não faz parte. Sabe, você sentir aquela frieza? Eu falei, eu não sei mais estar num lugar assim. Não sei. Eu gosto de sentir o amor das pessoas, o afeto, eu gosto de sentir, sabe? O Espírito Santo trabalhando na convivência, na comunhão, na palavra. Por isso que Jesus muitas vezes ia para as pessoas que estavam precisando. Por isso que ele não ficava tanto lá no templo, nas multidões, nos eventos. Ele saía, ele ia sentar com os pescadores. Ele ia sentar com as prostitutas. Ele ia sentar com aqueles que precisavam. Aqueles que queriam o amor dele. Ele ia para a casa dos fariseus, como ele foi chamado desse dia aqui. Ele ia também, sentava, comia com eles. Só que quando esperavam dele, né, do mestre, que cumprisse todos os rituais, e todo mundo lavando a mão, eles falaram assim, não vou não. Mas não vai por quê? Porque não adianta lavar por fora. E aí Jesus ensinava algo para eles, esses rituais que vocês fazem, não estão servindo de nada, porque o coração de vocês está cheio de rapina, está cheio de sujeira, está cheio de pecado. Limpa por dentro, meu querido. Muda isso aí. E eles odiavam Jesus por isso. Sabe por quê? Porque o que eles amavam eram os rituais. O que eles amavam era a estética. O que eles amavam era aquilo que era visível. Os pastores hoje que amam mais o ministério do que a Jesus. Estou errado? Conhecemos alguns assim, né? Ama mais o ministério, se preocupa mais com quem está entrando, quem está saindo, com a visibilidade, com a imagem, se preocupa mais com essas coisas do que com Jesus. Mas eu louvo a Deus, porque existem pessoas, porque existe um povo, como nós que estamos aqui hoje, que nós amamos ao Senhor de uma maneira tão intensa, que nós queremos fortalecer o nosso coração, para que ele seja a cada dia fundamentado no amor. E aí nós vamos entender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Nós vamos encher os espaços tão cheios com o amor de Deus, que todos aqueles que se aproximarem de nós serão constrangidos pelo amor de Deus em nossas vidas, tocados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Se coloque em pé. Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Espírito Santo.
E mais uma vez o Senhor nos trouxe entendimento dentro do nosso coração daquilo que nós precisamos transformar em nós. Nós te amamos mais que todas as coisas e queremos ser transformados pelo teu amor. Nós te amamos mais que todas as coisas e queremos a manifestação do teu amor, primeiro em nós e através de nós, para que todos te conheçam. Nós te louvamos por essa palavra que foi ministrada hoje. Que ela possa crescer poderosamente em nossos corações. Que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo ela possa se manifestar poderosamente em nossas vidas. Assim como Paulo se colocava de joelhos e rogava ao Senhor para que Cristo fosse fortalecido no homem interior. Assim também, Pai, eu declaro que o Espírito Santo, que a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, seja fortalecido, seja edificado no interior de cada um de nós que escutou essa palavra desta noite. Para que sejamos fortalecidos com poder e graça e possamos pisar nessa terra, manifestando o teu amor, manifestando as tuas maravilhas, manifestando a tua graça a todos aqueles que precisarem de ti. Nós te agradecemos, nós te louvamos e declaramos a tua unção nesta noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar.